Pergunta do Cláudio Pires, para todos, enfim, para quem quiser responder, é se vocês acham que a imprensa, mas também a academia, foram contaminados pelo politicamente correto. Se a produção intelectual atual já foi prejudicada por esse pensamento. A produção intelectual no Brasil é difícil, né? Pela USP dá para ver. A USP é uma máquina de marxistas, assim. As pessoas elas jamais pensariam de outra forma. É muito difícil achar uma vida intelectual ali dentro. Eu escrevi sobre essa questão largamente, especialmente pensando na questão dos livros didáticos, que são, em última instância, um produto da academia. É um troço assustador, né? A distorção, a ideia de que a história do Brasil se fez sempre movida à má-fé, né? Movida a uma intenção oculta e má, não é isso? Que você deve ter colhido dezenas de exemplos. Quando a gente sabe que não é isso, quer dizer, ninguém aqui, de algum modo, estamos fazendo história, seja lá qual for ela, né? Mas qual é a sua intenção oculta e má? Você não deve ter nenhuma, eu não tenho nenhuma. Né? Eu tenho uma intenção oculta e má. Tenho. Não vou contar aqui só no segundo bloco. Só no segundo bloco. A que tese está vinculado, a que grupo está vinculado? Eu lembro o seminário do ano passado, insisto, foi, e assim se conta a história, se você entrar na internet, o seminário do ano passado, insisto, era uma conspiração contra a eleição da Dilma. Você imagina se vão se reunir 70, 80 pessoas num hotel em São Paulo para tentar impedir, sei lá, 50 e poucos milhões de votar na Dilma Rousseff. Né? E era um seminário sobre liberdade de expressão. Né? Então, a academia está contaminada, essa contaminação, o mais grave dela, na academia ainda as pessoas sabem se defender. Nas escolas, os estudantes, afinal de contas, reconhecem no professor uma autoridade, né, intelectual. Eu acrescentaria só que a ciência também está muito contaminada, né? A questão do ambientalismo, novamente, batendo nessa tecla, virou totalmente um lugar onde não respeita a opinião contra esse consenso aí do aquecimento global, que malandramente, deve ter sido coisa de carioca, já mudou para mudanças climáticas, né? Porque aí fica meio redeado que se começar a esfriar de novo, que é bem possível, eles estão protegidos. Então, mudança climática cabe tudo. Então, está tudo contaminado. Você quer ver um exemplo? Eu acho muito legal o Constantino trazer esse tema, muito pouco observado pelos veículos, né? Agora, na discussão sobre energia nuclear, por conta do Japão, tem uma celeuma, assim, começaram a surgir coisas interessantíssimas, por exemplo, sobre energia eólica, que é vendida como uma energia puríssima, maravilhosa, que não sei como que até hoje a gente não fez, né, botamos ventiladores aqui em Copacabana e tal, e aí começaram a surgir alguns números interessantes, assim, números de pássaros mortos em lugares que tem energia eólica. É um negócio assim, eu não sei se vocês leram, é coisa assim de 400 mil pássaros, é um número que, assim, aí que entra de novo na conversa do cinzento. Não existe aquela energia limpinha, branquinha, e que lava como homo, você entendeu? Não existe isso, né? A gente vive num mundo muito imperfeito. Nós somos a causa deste mundo estar tão destruído, você entendeu? E aí que eu entro assim como uma espécie de verme para dizer ao meu querido Reinaldo que não é a esquerda, não é a direita que resolve, não é. Nós temos um grande defeito. Ele, como católico, sabe os padres pedófilos que existem na igreja, né? E demoraram séculos para reconhecer, inclusive. Existem imperfeições até dentro da igreja. Então, a gente vive num mundo que o mais importante é essa tentativa que a gente está fazendo aqui, de deixarmos as nossas almas se friccionarem livremente para tentar ampliar o que a gente conhece do mundo. Eu acho que é isso que importa. Eu só, de novo, pode dizer, enfim, a liberdade de expressão, eu só não gosto que digam, que respondam aquilo que eu não acho. Eu não acho que a questão se resolva pelo confronto direita e esquerda. A questão não é essa.
Mas eu também não acho, porque não existe direita e esquerda para mim. Existe confronto de ideias. Não importa se o cara é da direita ou da esquerda. Não, é o que eu acredito. Eu sou direita ou esquerda para você? Não, Marcelo, eu não... Fala. Sou socialista ou, como é que você falou? Progressista? Não, liberal. Eu sou liberal, progressista, eu acho que socialista. você tem características de uma coisa e outra. Agora, com certeza absoluta, você vive numa sociedade e está aqui, e esses direitos que nos garantem debater isso aqui, certamente não são direitos herdeiros de sociedades de esquerda. Esses direitos são direitos... A liberdade de expressão é herdeira da sociedade liberal. Isso não é assim porque eu quero, é assim porque é. É assim porque é história. Não sei. É assim porque é história. Não, senão você poderia... Tente fazer esse debate nas sociedades herdeiras da União Soviética. A sociedade herdeira da União Soviética acabou. Não tem uma ainda. Vai tentar fazer esse debate em Cuba. Lá você não vai fazer. Lá você não tem o direito. Lá você não tem o direito nem de ser relativista. Mas eu não sei. O direito ao relativismo também é um direito que as sociedades liberais garantem. Eu apenas faço uma escolha, eu me coloco de um lado desse debate, reconhecendo, evidentemente, que o pensamento liberal do século XXI não é o pensamento liberal do século XIX. Não é o pensamento liberal do século XVIII. Eu não sei se a gente está repetindo demais, Mônica, esse assunto. Eu só estou querendo... Assim, acho que sim, eu tenho várias perguntas aqui. Só estou querendo chutar a bola para frente, você entendeu? Porque senão a gente fica aqui falando do Lula. O Lula já está aposentado, você entendeu? Já acabou. Então, olha aqui, a Ana Lúcia Gonçalves propõe uma pergunta direta aqui sobre um caso que acaba de acontecer. Ele disse que o Reinaldo até mostrou um certo extremismo quando se referiu à liberdade de expressão diante de temas polêmicos como a homofobia. Então, vocês acham que seria legítimo e defensável afirmações antissemitas, como a do estilista John Galliano, no recente escândalo que balançou a opinião pública? Então, como lidar quando alguém faz o que ele fez, falou no âmbito privado, aquilo vazou pelas ferramentas... Putz, olha, esse assunto... Portanto, nós estamos diante de quê? Da liberdade de expressão, do politicamente correto, do politicamente incorreto, da tolerância ou da intolerância? Eu acho o seguinte, que eu saiba, ele não foi preso por ter falado aquilo. Direito de falar aquilo ele tem, por mais estúpido que seja. Agora, ele foi demitido pela empresa. A empresa poderia demitir também. Se a empresa achou que ter um sujeito declaradamente antissemita é ruim para os seus negócios, ou, vamos até botar uma boa intenção na frente, agride um princípio de humanidade, de dignidade da pessoa humana. 2, é ruim para os negócios, ou sei lá o quê, a empresa tem o direito de falar, não quero um antissemita trabalhando aqui. Aliás, a questão quando eu falei da lei da homofobia, quem lê, se você leu a PL 122, você vai ver que as empresas ficam proibidas, praticamente, de não contratar um gay, e proibidas de demitir também. Pode dar 5 anos de cadeia. Não é? Quer dizer, aí não dá. Não é? No caso do Galliano, ele direito de falar aquela bobagem, ele tem. Aliás, é isso, a gente falou aqui, as pessoas têm o direito de dizer as coisas mais abjetas. Outra pergunta de ordem aqui, bem atual e contemporânea para a turma. Quem responder primeiro... O Wikileaks é um bom exemplo de liberdade de expressão ou não? Ele é politicamente correto ou incorreto? O Wikileaks é uma prova, né, de que nós somos humanos demasiado humanos, né? Você vê uma conversa, né, de gente muito limpinha, como os diplomatas, né? Você vê que eles são gente, né, que eles são seres humanos. Fofoqueiros. Agora, eu acho que o Wikileaks, para mim, é um fenômeno dessa era que a gente vive, né, onde as coisas não conseguem mais ficar submersas. Essa, para mim, é uma das grandes virtudes dessa era tão, vamos dizer, desconfortável que a gente vive, as coisas terem uma tendência para vir à tona. Eu tenho sentimentos contraditórios em relação ao Wikileaks. Eu acho que ele fez um papel importante, mas para começo de conversa, acho que a forma que ele obteve as informações deve ser levada em conta, né? Você imaginar que alguém pode ir na sua casa e invadir seu correio e pegar uma carta sua, a forma é criminosa de obter a informação. Então, eu acho que há um papel importante a ser feito, ainda mais que atacou governos, eu sempre gosto disso,
Agora, a forma como foi feita é um ponto que eu destacaria, e o segundo ponto é que é muito fácil atacar esses governos que ele atacou, né? Estados Unidos, e onde há democracias mais liberais. Eu quero ver atacar a China. Olha, sobre o Wikileaks, eu vou... Mas não foi só assim, né? Ele conseguiu através das pessoas que trabalham dentro do governo, né? Sim, mas é porque vazamento ilegal de informação privada, né? É uma questão dúbia. Eu vou dizer aqui o que eu escrevi, na verdade, a respeito. Me acusaram de estar contra aquilo. Não estou contra, não. Eu acho que os veículos, em nenhum momento eu defendi qualquer restrição a veículos. Publica o que tem. Que é a mesma coisa que vale para a minha profissão, é a mesma coisa que vale para o jornalismo. O jornalista, muitas vezes, publica informações, que são informações verdadeiras, cuja fonte é a pior possível. É briga de bandido, que vaza para o jornalismo. O jornalista, há alguma limitação, deve ter alguma limitação para a imprensa publicar? Não. Agora, a obtenção da informação, no caso do Wikileaks, foi criminosa. Aí é uma questão do Estado americano, né? É um país democrático, é um país que tem instituições, e, no caso, a lei foi violada. O que não dá para exigir é que os Estados Unidos não tomem providência. Os Estados Unidos autoritários, mesmo o governo Obama está perseguindo o cara. Não. Aí os Estados Unidos vão fazer o que lhe cabe fazer como Estado legal. Agora, a imprensa tem o direito de publicar. Aí não mas o curioso, para voltar aqui no assunto politicamente correto, é que para pegar o cara, falaram que ele tinha transado com suecas. Olha o crime que o cara cometeu. Não, eu discordo. Que isso? Sem camisinha. Esse foi o crime dele. Não. Transou com suecas sem camisinhas. Que isso? Então aqui em Copacabana ia ter quantas pessoas presas no carnaval? Sei lá. Suecas? Mas você não Tem condenaria... até sueca aqui, Mônica. Tá uma loucura isso daqui. Os blocos, você saiu aqui? Não. Bloco de sueca, bloco de japonês, tem tudo aqui agora. Não, na verdade a acusação é que ele forçou a continuidade do sexo, né? Quer dizer, elas falaram, bota a camisinha. Ele, Mas você estava lá? Ele é meu amigo. Não tinha ninguém lá, cara. Eles tentaram pegar o cara da maneira mais torpe, mais ridícula. Agora, eu só queria voltar no John Galliano, porque o que ele fez é uma coisa que você vê assim com muita frequência, gente fazendo piada e falando, até gente que se declara bêbado, principalmente, fala absurdos e tal. A diferença é que gravaram, né, com o celular. E aí entra esse componente da era que a gente vive, né? Eu concordo com o Reinaldo, acho que, da mesma maneira como ele teve o direito de ter o piti dele, falar o que ele quis, a empresa que ele trabalha o demitiu, eu acho. E aí tem muita gente que faz o contrário, a empresa o censurou, ou no nosso caso, né, a empresa que você trabalha te censura, que é uma visão, essa visão eu acho extremamente perigosa também. Quer dizer, você trabalha num veículo, e porque fulano ou beltrano não foram entrevistados no seu veículo, você é taxado de cooptar com a censura. Sabe, é uma coisa bastante estranha. Aliar patrocinador, aliar a ideologia de veículos. Todos nós sabemos que nós que trabalhamos em veículos, aquilo ali tem uma ideologia, tem interesses, tem política ali dentro, tem relações com o Congresso, todo mundo sabe disso. E o fato de atribuir aos jornalistas que trabalham ali, estreitar, digamos, a visão deles, porque o dono, ou porque a empresa, ou porque o patrocinador tem a mesma visão, é também uma maneira de nos uniformizar, né? De nos botar com a mesma cor, né? Mas, Marcelo, só para não deixar passar em branco, eu acredito, junto com o Reinaldo, que os nécios têm direito a expressar suas estultices também. Agora, só destacaria uma diferença até curiosa, né? O sujeito falar que ama Hitler ou defende o nazismo, nacional-socialismo, é execrado pela sociedade e com toda a razão. Agora, Partido Comunista pode ter, inclusive, oficial no país e no governo, né? E amar Fidel Castro também pode publicamente. Então, vai entender um negócio desse. Eu acho que há uma prova de que há uma hegemonia cultural pró essa dita esquerda, né? Só queria destacar isso. O Dostoiévski, por exemplo, nos Irmãos Karamazov, fala de judeus como o Monteiro Lobato falava dos negros, né? Mas não foi polêmica. Vocês viram... Outros tempos também, né? Mas vocês viram agora o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a nova versão do Sítio, não vai ter pó de pirlim-pim-pim, gente. Isso é uma loucura. É uma loucura isso. Nem Emília pode chamar em a Anastácia de negra. negra. É absurda. Não pode.
É uma loucura isso. Aliás, O se Monteiro Lobato se estava no índex do MEC, né? Foi retirado depois, mas estava lá no índex dizendo que o professor veio com uma tarja preta, praticamente. Olha, o professor tem que ser advertido que esta obra é perigosa para a mente das crianças. Você que tem um blog, você que atua no blog e Twitter e programa de televisão, você com o livro recebem com frequência, tem um termômetro muito preciso do humor do público, não é? Você vê que a reação autoritária em cima do politicamente correto é tão dura quanto a dos órgãos regulatórios, digamos assim. Há uma convergência entre o que o público quer e a maneira como o Estado atua, por exemplo. Sabe que, desculpa, Não, eu ia perguntar só de que forma isso afeta o trabalho, quer dizer, a pauta jornalística, o encaminhamento da matéria. Claro, quem tem um blog e está defendendo o seu pensamento tem um tipo de liberdade que quem está dentro de uma redação e precisa pôr aquele produto para funcionar com o público fazendo pressão desse tipo, pode ser mais ou menos afetado. Até eu queria que vocês fizessem essa análise em relação a um público que quase que demanda, que exige o politicamente correto. Fala, Leandro. Na verdade, o que me surpreendeu mais no meu livro foi negros escrevendo falando gostei. Que bom que eu posso olhar para o meu antepassado sem achar que ele só apanhava ou só era um rebelde, assim, sabe? Quer dizer, é uma carga de vitimologia a menos. É exatamente isso que eu quis com o livro, né? Às vezes eu fico sem dormir por causa de um outro artigo que escrevo, mas acho que a ideia, acho que a popularidade dessas pessoas que estão aqui, do livro, do meu livro e de artigos, é justamente provocar isso, né? Na verdade, a gente gosta de um pouquinho dessa patrulha ideológica, né? Justamente para provocá-la ainda mais. Eu tenho um critério que é assim, eu não realimento a agressão gratuita, o xingamento e denúncia vazia. Quer dizer, pessoas que eu sei que estão ali só para... Eles querem despertar o meu ódio, eles querem que eu saia os odiando. Eu não alimento, eu não tento apagar incêndio com gasolina. Essa é uma regra que eu demorei anos para aprender, principalmente o blog. O blog eu recomendo para todo mundo que tiver afim assim, de experimentar o budismo, a contemplação. É muito difícil você assim, passar por essa tentação de não responder no mesmo tom agressivo. É muito difícil. E eu tenho, enfim, ao longo dos anos, melhorado. Eu não perco a linha porque alguém se mostrou um idiota. Eu não viro um idiota porque alguém se virou um idiota comigo. É muito difícil. É muito difícil. Mas você tem um sentimento, por exemplo, de que a maioria é assim? Não. Você consegue distinguir perfeitamente? Não. Isso afeta a sua piada, o texto do seu humor? Não pode, né? Isso não pode acontecer. Como é que você se blinda? Não se blinda. Eu não me blindo. Aliás, é o contrário. Você não pode se blindar. Você tem que deixar a cara aberta. Eu faço musculação todos os dias, recebendo essas agressões e não respondendo, e falando com quem me interessa. E aí que eu crio um círculo vicioso. Aparece gente muito legal. A maioria das pessoas que me procuram são muito bacanas, entendeu? E eu aprendi uma coisa com o Juca Kfouri, o Juca, eu discuti muito com ele no meu início do blog, que os meus comentários eram abertos, né? E vinha assim, tinha dia que eu ia dormir mal, assim, vinha aquela cachoeira de gente de mau agouro, digamos assim. E aí eu fiquei numa dúvida entre moderar ou não os comentários, como você está fazendo aqui. E fiquei assim, puta, mas eu não estou restringindo a liberdade que eu prego, tal, não sei o quê. É a primeira acusação, aliás, que as pessoas fazem, né? Como você defende a liberdade de expressão e não me deixa ser publicado no seu blog. E aí eu entendi a palavra discernimento, que para mim é a chave desse momento cinza que a gente vive. O discernimento é a moeda mais rara que a gente tem hoje, porque você tem que moderar os comentários, você tem que aprovar os comentários que são contra você, e você tem que traçar essa linha onde a agressividade não traz nenhum conteúdo à discussão. E aí eu estabeleci regras são 3 regras só: xingamento, denúncia vazia e propaganda. Tem gente que quer fazer propaganda de si mesmo, ele não está a fim de participar da discussão. E com essas regras,
o Juca foi muito legal. O Juca falou, você vai ver, vai aumentar a audiência do blog. E aumentou, e aumentaram os comentários. Por quê? Porque tinha muita gente em silêncio, envergonhada de participar da discussão.